Um cliente novo, ele gasta menos do que quando ele volta e faz uma recorrência de compra. Tu não vai atingir o principal, né, que é o ponto. E aí o posicionamento para mim começa nisso. É a mesma rede, é a mesma loja, tem que ser o preço tudo igual, não necessariamente, não é uma... E foca. Mas tu vê como nem sempre o sonho que tu tem e a ideia que tu tem de persona é o que realmente acontece, né? Fala, maestro! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Maestria do Varejo. Eu sou Fábio Arruda e ao meu lado, meu parceiro de bancada, Fabiano César, e hoje o assunto é posicionamento. Parece simples, né, Fábio? Mas como atrair esses clientes que você quer, o cliente certo para vender mais? como atrair o cliente certo para vender mais, aumentar o faturamento da loja. Se esse tema já te interessa, antes da gente começar, vou fazer aquele pedido cordial de misericórdia. Deixa seu like, curte, se inscreva no canal, ativa o sininho para você ser notificado em todas as vezes que a gente subir um vídeo novo, um conteúdo novo aqui na plataforma para vocês. Então vai lá, não custa nada. O tempo que eu tô falando aqui é só você dar um cliquezinho, ajuda a gente a espalhar essa mensagem para outros empresários também, ok? Bora lá, Fabiano, a gente fala sobre aumentar faturamento, aumentar a lucratividade, mas tem uma peça-chave nisso daí, né? A peça-chave que é, de fato, aquela pessoa que pode demitir você da própria empresa. Exato. A gente tem percebido isso ao longo dos anos, né, Fábio? Que muitas empresas têm um posicionamento incorreto ou não têm posicionamento nenhum. E aí atiram para todos os lados, tentando vender para todo mundo. Tenta vender bem para todo mundo e acaba vendendo mal para todo mundo, não atende Não atende ninguém, né? ninguém. Quem tudo quer, nada tem, já diz o ditado popular. Um dos episódios anteriores a gente teve um convidado que falou justamente sobre isso, né? Que ele não estava atendendo o cliente certo para o produto que ele tinha, né? E a Hum. gente tem visto muito isso, né? Às vezes você tem uma loja bonita, uma loja premium, com produtos premium, mas faz um marketing ou está posicionado numa região de público C, D, E. Uhum. Ou seja, passa um monte de gente na frente da tua loja, olha para dentro e diz: aqui é muito caro, não vou entrar. E o contrário também, né, Fábio? Às vezes tu se posiciona com uma loja com produto mais em conta, mais popular, uma loja mais simples, num bairro onde está mais elitizado. Ou seja, tu não vai atingir o principal, né, que é o ponto. E aí o posicionamento para mim começa nisso. Como escolher o ponto? Que lugar que eu vou colocar a minha Parece loja? simples, mas não é uma missão simples, né? Não, inclusive em shopping é mais complexo ainda, porque shopping tem cinema, tem praça de alimentação, tem banheiros, e assim, quem precisa de volume normalmente tem que ficar próximo da Tá. praça de alimentação, próximo do cinema, próximo dos banheiros, porque precisa desse volume, pessoas passando o tempo todo. E algumas lojas que não necessitam de volume preferem ficar agrupadas em outro local do shopping onde estão as lojas que vendem produtos mais tipo joalheria, produtos mais valor agregado. Ou seja, o cliente faz isso, né? Vai ter um amigo meu que uma época perguntou para mim assim, ó: "Pô, eu não entendo, São Paulo tem umas ruas, Fabiano, que é só loja de móvel, a rua inteira". É. Aí eu falei para ele: "O que que tu não entende?". "Ah, como é que o cara bota uma loja ali, sendo que já tem 50 concorrentes?". Daí eu perguntei para ele: "Tá, e se eu te der um ponto na rua do lado, onde só tem você, e um ponto maravilhoso com aluguel mais em conta, tal, tu acha que se tu Só que só botar..." vende equipamento industrial e você é uma loja de confecção ali no meio. Não, não, ele a mesma loja de móveis dele, mas em vez de ficar na rua onde está todo mundo, ficar na rua do lado. Quem vai lá só para te ver? Tu tem que entender que aquela rua ela é feita pensando nisso. Todo mundo que Trazer vai lá fluxo. vai para ter Atrai várias fluxo, né? opções, é. Então, todo mundo que quer comprar móveis vai lá. Ninguém vai na tua rua que tu tá sozinho. E em shopping tem muito isso. Se tu olhar, as lojas de celular são tudo uma do lado da outra, as lojas de maquiagem são tudo próximas É, uma se da você outra. pegar até fora, né, farmácia, quando você vê uma farmácia, pelo menos ou quatro casas para o lado, ou na frente ou na esquina, vai É, ter vai uma ter outra. outra. Outra coisa que a gente tinha também, por exemplo, na Ricardo,
a gente tinha, quando você vê assim, uma Magazine, aí a gente tem ali, por exemplo, uma loja de eletromóveis Casas Bahia. Do lado tem uma Americanas, do lado tem uma Ricardo Eletro, aí do Ponto outro tem Frio. Ponto Frio e assim por diante. É um colado Hã? do outro. Porque ainda que seja concorrentes, mas isso atrai o cliente para lá, faz a pesquisa de preço e quem tem a melhor estratégia ganha. E tu sabe uma coisa? O marketing que cada um faz vale para todo mundo, porque a Magazine Luiza chama com o marketing dela para aquele local e aí respinga no Ponto Frio, respinga na Americanas, respinga em todo mundo. Americanas faz a propaganda, respinga em todo mundo. Então, eles ficam muito mais fortes. É como se todo mundo tivesse fazendo marketing para aquele local e não para aquela empresa. O Burger King ele tem uma estratégia, né, que hoje ele não faz mais pesquisa de ponto. Ele busca onde tem uma loja do E McDonald's monta uma e própria. ele monta uma do lado. Então ele já utiliza essa expertise, né, do McDonald's para conseguir. Pode ver na sua região, sempre quando abrir um Mac, Vai abrir sempre um vai ter Burger um King. Burger King algum tempo E o depois. negócio da farmácia que tu trouxe, eu queria trazer uma coisa. Hoje as pessoas buscam comodidade, praticidade, e aí tu fica perguntando assim: tem uma avenida e tem uma farmácia aqui. Pô, por que que tem uma farmácia na frente dela do outro lado da avenida? Porque quem está passando de carro vai parar do lado que ele tiver. Ele não vai dar a volta, fazer a rótula para parar naquela farmácia do outro lado. Ele vai parar na primeira que ele vem. Então, não é pela marca da farmácia, não é pela propaganda que ele fez, não é pela oferta que tá, é pela comodidade e praticidade. E aí vem um outro item que se chama estacionamento, né? Loja de rua hoje que não tem estacionamento sofre muito porque não tem onde parar, o cara desiste de comprar ali. Então a farmácia constrói aquele mega estacionamento e a farmácia lá no cantinho. Então, ter vaga de estacionamento para farmácia hoje é Sim. metade do marketing, né? Eu acho que fica até a gente falando ali de geolocalização, mas uma reflexão que eu quero convidar vocês que estão nos ouvindo aqui hoje a se fazerem é: você sabe quem é o cliente hoje na sua loja que compra mais? Você sabe quem é o cliente que detém maior ticket médio, maior recorrência? Porque se você não tem essa resposta, se você não sabe a quantidade de cliente que detém maior volume de compras na sua loja, pode estar perdendo muito dinheiro, né? Não sabe o que comprar, né, Fábio? A gente estava num debate com o mentorado justamente sobre isso, né? A gente começou a fazer o plano de compras dele, e aí quando a gente começou a perguntar qual é a faixa etária do público dele, do maior volume em faixa de idade, faixa etária que ele teria, de 20 a 40, de 20 a 30, não sei. Qual que é o sexo predominante? Aí ele fala, feminino. Qual que é a geolocalização deles? Tipo, eles moram próximos da tua loja, moram em cidades ao redor, você é um polo, não sei. Ele não sabia qual é a persona, sabe? Para aquela pessoa, quais os hábitos daquela pessoa. Aí pode perguntar, tá, mas o que que isso tem a ver? Tem tudo a ver, né? Porque quando tu sabe que o teu público é feminino, numa idade de 20 a 40, uma faixa de renda C e D, que moram próximo, tu vai comprar um tipo de produto que tem a ver com esse público. Senão tu tem que comprar para todo mundo igual, de para criança, para adolescente, para jovens, mulheres, para senhoras, para vovó. Como que tu vai comprar para todo mundo? Sim. Aí tu tem que ter uma loja Americanas em vez de ter uma loja no teu perfil. Então, entender quem é a persona da tua empresa é muito importante, mas montar mesmo como se ela fosse uma pessoa, né, Fábio? É, porque isso daí acaba te ajudando, na verdade, a direcionar diversas estratégias dentro da sua empresa. Comunicação de marketing, você consegue ajustar o seu planejamento de compras, porque se você sabe quem é o seu público-alvo, isso vai facilitar você fazer a escolha do produto. Uma das coisas também que a gente traz para entender hoje o comportamento do teu cliente é você fazer uma análise de vendas por faixa de preço. Né, então a gente chama dentro do varejo de P1, P2, P3 e P4, é a média que nós temos hoje. O que que é isso? Eu tenho um produto, por exemplo, de R$ 99 a R$ 200. Eu tenho de R$ 200 a R$ 500, de 500 a 800, de 800 a 1.000, né. Então eu tenho grupos de faixas de preço, aonde geralmente o P1 é o produto de combate, é aquele produto guerrilha mesmo, que você tem às vezes uma menor lucratividade, uma menor margem, né, não lucratividade, mas uma menor margem para ser mais competitivo e ganhar no volume.
trazer o cliente para a loja e ganhar no volume. E aí você precisa entender, poxa, hoje como que está o comportamento da minha loja? O cliente ele consome mais na faixa P1, mais na faixa P2, na 3 ou na 4. Não necessariamente que a maior faixa detém maior margem, né? Maior lucro. Não necessariamente é isso. Mas eu preciso enxergar porque isso daí está atrelado ao quê? Ao aumento do meu ticket médio. Então, se eu tenho um cliente, um movimento que está sendo traçado de vendas e a concentração está muito forte ali no P1, a minha pergunta é: como é que eu vou fazer o cliente migrar para o P2? E aí tem várias pesquisas, não sou eu que estou falando, que comprovam que um cliente novo ele gasta menos do que quando ele volta e faz uma recorrência de compra. Quando você cria um relacionamento com o cliente e você faz um remarketing, né? Você faz um pós-venda e você atrai esse cliente de volta para a loja, a chance dele aumentar na próxima compra, o valor dele é de 30%. 30%. E quanto que você teve ali de gasto financeiro, né, de CAC ali, o custo de aquisição do cliente. Às vezes você gasta uma fortuna em tráfego, em marketing, e aí quando você traz esse cliente, você não tem uma continuidade de atendimento. Essa pesquisa aí fala sobre o cliente gastar mais e sobre a chance dele virar um cliente fiel. Na segunda compra, ele tem 45% de chance de virar um cliente fiel, e na terceira compra, isso aumenta para 80% dele virar um cliente teu fixo, né? Voltar a comprar mais vezes contigo. Então, assim, cara, isso é praticamente grátis, né, Fábio? Fazer esse remarketing, fazer esse pós-venda, tudo isso vem através do CRM, que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. E começa tudo aonde, Fábio? Cadastrando o cliente, né? Aí a gente fica pensando aqui, quantas lojas não cadastram seus clientes? E quando a gente fala de cadastro, não precisa ser a vida inteira do cara no cadastro. Se tu tiver o nome, telefone e CPF, que o CPF ajuda a não ter clientes duplicados, né, na base, cara, basta. Porque com isso tu consegue mandar mensagem, tu consegue se Sim, comunicar com ele. total. É. E assim, claro, quando tu tiver mais dados como onde ele mora, intenções de compra, né, o que ele já comprou, como que ele, com qual o prazo de recorrência dele, isso tudo vai ampliando os dados que tu tem nessa base e vai melhorando mais ainda, né? É economia, né? Eu falo que é uma economia de tempo, né? Porque você vai economizar tempo nas ações que você vai girar e recursos, que você vai gastar agora o dinheiro naquilo que de fato faz sentido para você. Porque, nossa, quantas vezes a gente já, né, analisando empresas, a gente encontrava empresário tirando para tudo que é lado, fazendo ações para diversos públicos. Só que, às vezes, quando a gente olhava o retorno do investimento, quando você vê ali, pô, para quem que eu estou atacando e o que que eu estou tendo de retorno, pouca verba destinada está com maior retorno. E aí a grande parte da verba está sendo distribuída em clientes que não Que faz não faz sentido, sentido nenhum. não Ou traz um produto que não faz resultado. sentido nenhum, né? Porque muitas vezes tem isso, o teu público é um e tu tá fazendo o teu marketing em cima de produtos que não faz sentido nenhum para aquele produto ali, né? A gente tem cliente que tem lojas lindas, maravilhosas, produto top, mas que anunciava para para um cliente que não é o cliente dele. E isso às vezes não é só culpa do empresário, porque o empresário não é obrigado a saber Mano, tudo, a gente já falou 1000 vezes aqui, sim. né? Muitas vezes isso a agência não sabe direcionar, ou o próprio setor de marketing interno da empresa não está prestando atenção nisso que a gente está falando, e acontece muito, né? Porque as empresas, quando têm um setor de marketing interno, tem um lado bom e um lado ruim, né, Fábio? Porque tu ganha em agilidade, mas tu perde em criatividade, em um monte de outras Sim. situações, né? E assim, tá dentro da bolha, então não consegue mais enxergar o que vem de fora, né? Sim, e outra coisa que eu me lembrei aqui agora, veio na minha cabeça, um caso de uma empresária que eu estive acompanhando ela, e olha só como a gente tem que ficar atento aos sinais, né? Ela tem uma loja de confecção e atende há anos ali numa cidade interior. E aí o que que aconteceu? Ela tinha lá uma loja onde o ticket médio dela era de R$ 300. E ela era conhecida pelo público-alvo feminino dela. E aí ela decidiu abrir a segunda loja junto com a filha. Só que ela abriu a segunda loja junto com a filha. A filha já é mais moderna, já é mais atual. Aí a filha foi lá e montou uma loja linda, maravilhosa. Montou essa loja e aí eram os mesmos produtos, só que um bairro diferente. Era exatamente os mesmos produtos na loja um e na loja 2.
Só que o que que ela começou a notar? Que essa segunda loja, por causa do layout, né, da arquitetura dela, O ticket médio, começou a parar carrões, né? Ela fala assim: "Fábio, eu comecei a ver que tinha carrões dentro da loja, aparecendo na loja". E aí as mulheres descia e entrava na loja e pegava a peça e falava assim: "Só isso?". Pegava a peça e: "Só isso?". E aí ela pegou e falou assim: "Opa, espera aí, eles estão achando muito barato os mesmos produtos". E aí ela pegou, encontrou cliente na rua e falou assim: "Amiga, por que que você não está indo na loja? Tem uma loja perto de você". Aí a cliente dela falou assim: "Ah, não, fulana, essa loja sua é muito chique. Ah, não, essa loja aí deve ser muito caro lá, não vou não". Mas é os mesmos produtos. E aí o que que aconteceu? Ela foi lá e remarcou os preços dos mesmos produtos naquela loja, ela subiu o ticket. Resumindo, o ticket antes que era de R$ 300 foi para R$ 600. aumento de markup, aumento de margem, aumento de ticket Mas médio. e aumenta tudo, né? Atendendo menos pessoas e ganhando mais. E aí fica uma crença, porque eu lembro, quando eu falo disso, o empresário fala assim: ah, não, mas o mesmo produto vai dar problema. O mesmo produto com preço diferente é a mesma rede, é a mesma loja, tem que ser o preço tudo igual. Não necessariamente, não é uma regra Não é padrão. omnichannel, né? Se, Não. quando tem uma empresa que é omnichannel, todos os canais, todas as lojas vendem o mesmo preço, pode trocar em tudo que é lado, ok. Sim, Não dá para fazer isso. pode trocar de tudo que é lado. Agora, olha só o que acontece. Eu vou trazer um caso de uma grande rede. Eu vai lá em São Paulo, entra na Riachuelo de Pinheiros, nem Pinheiros, um Osasco da vida, E entra na e entra na JK. do Morumbi ou entra na do JK, tu vai ver a diferença. Eu já vi a mesma peça na Riachuelo, por exemplo, de Osasco, a mesma peça mais cara na Riachuelo do Morumbi. E eu vi a mesma peça lá em Recife, muito mais barato. Eu falei assim, cara, eu vou fazer compra em Recife, porque eu fiquei até assustado pelos preços. Ou seja, agora é diferente. Se eu compro no Morumbi e na Riachuelo, eu posso trocar em Osasco? Não, eu vou ter que trocar lá. Eu não posso trocar a peça em outra loja ali. Isso, então assim, eles têm essa política também. Agora, não necessariamente eu preciso ter o mesmo preço em tudo, manter o mesmo produto com o mesmo. Não, eu posso variar, vai muito de acordo com o posicionamento que você está ali de posicionamento geográfico, né? E assim, ah, Fabio, mas isso foi um acaso? Não sei, eu entrei, peguei a peça e vi a mesma peça de uma loja na outra. Então, o que eu trago para vocês é que, poxa, pensa um pouquinho, porque eu vejo que o empresário ele tem uma dificuldade de aumentar preço. Ele parece que tem medo. Ah, não, mas se eu aumentar a margem, eu vou perder o meu cliente. E a É, gente tem um caso do Raimundo que foi isso, né? a gente tem um outro caso também que de cosmético que a gente falou sobre isso, né? E aí elas tinham esse negócio, mas tá todo mundo pesquisando o tempo todo, Fabiano, o preço. Cara, vocês têm 5.000 itens, não é possível que o cliente vai decorar o preço de todos os produtos e olhar na concorrência de todos os produtos. Aí vem aquela ideia que a gente sempre fala, né? Quando você vai no supermercado, você não tem noção de todos os preços, mas arroz, carne, óleo, Azeite, o azeite. azeite, todo mundo Ah, sabe. tá vindo até lacrado agora no Algumas supermercado. Tem frutas, detector alguma de metal. café, algumas coisas que tu compras muito recorrente, você tem essa noção de preço. Ah, Agora, se tu comprar uma pasta de dente no supermercado, uma escova de dente, um cotonete, sabe, uma coisa que não é comum corriqueira, com certeza vai estar mais caro ali do que em outro lugar, porque isso é produto isca, né, Fábio? O supermercado faz muito isso. o Eles... pãozinho na padaria, né? Você fica olhando quanto que é o quilo do pãozinho. Não, tu Hum. pede só lá o E pão, aí 4 pães, 5 a pães. briga é justamente essa dos supermercados, é por centavos, né, Fábio? Então eles perdem naqueles produtos isca onde eles chamam você para dentro do supermercado dele, mas com certeza, se tu comprar os produtos que estão fora da promoção, vai estar mais caro que em outros lugares. Uhum. E o mercado do varejo, sem ser alimentício, não deixa de ser diferente disso, né? O cara pode ter noção do preço de uma camiseta, tal, né? Mas ele não tem noção de uma calça da alfaiataria, não tem noção de Ainda, tudo, né? ainda esses dias, né, a gente esteve conversando com um empresário e ele falou assim: Fábio, eu tenho 2 lojas e uma das lojas eu botei um produto na promoção e na outra não.
Aí o cliente viu e quis comprar na outra, não, é só naquela. né? Ou seja, eu não preciso ter um padrão de preço só porque é a mesma bandeira, é o mesmo produto. Não, se eu estou posicionado em uma região diferente, eu posso me reprecificar de acordo com o meu público-alvo. E isso que tu falou aí me fez lembrar essa mesma pessoa que falou isso, teve um problema de geolocalização, né? Ele fez uma pesquisa para entender que ele queria abrir uma outra unidade, aonde que ele abriria. E aí ele viu que ele tinha muitos clientes de uma certa região. Ele falou, pô, vou abrir uma unidade lá. Ele abriu essa unidade lá e essa unidade não teve o desempenho que ele pensou que teria. E aí começou um fator estranho nisso aí. Por isso que a pesquisa de mercado não pode ser rasa, tem que ser profunda. Sim. Essa cidade onde ele colocou a outra unidade, uma cidade num bairro, que tinha um bairro grande, era um bairro de dormitório, que a gente chama aqui, né? As pessoas moram lá, mas trabalham num outro grande centro que é logo ao lado. E aí as pessoas, no horário comercial, que era o horário que a loja estava aberta, estavam na outra cidade. Quando voltavam para dormir lá, estava fechado. Então, ele começou a entender que aquela pessoa lá perguntava, porque isso que tu falou, ele fez uma promoção na vitrine e aí todo mundo via a promoção, com a loja aberta ou fechada, todo mundo estava vendo. Mas E não aí, entravam lá para comprar, mas não iam na estava no outra. horário de comprar, ia na outra e dizia, eu queria ver aquela promoção. Ela disse, não, não, mas é só naquela. Aí ele começou a perguntar para as pessoas, tá, mas por que tu não compra lá? Não, é porque eu trabalho aqui no centro e aí eu acabo que nesse horário que eu volto para casa já está fechado. Ele começou a perceber que não é porque ele tinha muitos clientes naquela cidade que uma unidade lá faria sentido. Então, assim, não basta simplesmente entender qual é a região que o teu cliente mora, tu tem que entender aquilo que a gente falou antes ali, né? Como é que qual é o dia a dia dele, né? O que ele faz, o que ele gosta, aonde ele trabalha, como que é o dia a dia desse cliente, né? Ah, o teu cliente, aí vamos falar de uma loja de maquiagem. O teu cliente gosta mais de balada, ele é mais da igreja, ele é mais introspectivo. Isso muda o tipo de produto que tu vai comprar. Por exemplo, a paleta de cores que tu vai ter lá numa loja de maquiagem, se tu atende só um público gospel, só um público evangélico, por exemplo, é diferente de se tu tá numa região onde as meninas são da balada, são da noite. Então, até isso muda o comportamento das pessoas, né, Fábio? Como Uhum. que o seu cliente se comporta no dia a dia, né? Tem um caso do material de construção de um empresário que ele tinha uma loja, um galpão, eh, localizado numa região um pouco mais polo-industrial, um pouco mais afastada do bairro. E isso acabava limitando muitas campanhas e ações que ele promovia. Ele não conseguia fazer muitas ações. Porta de loja não existe para ele. Ah, Não existe. Pô, e dá para fazer várias campanhas de porta de loja, né? Dá para fazer algumas parcerias ali para você conseguir atrair o cliente. E aí mesmo ele estando ali, ele conseguia fazer bastante, né? Eu falo que ele tirava água de pedra ali, né? E aí ele fez o que agora? Inaugurou uma loja no bairro. claro, Né, então comodidade. assim, isso facilitando mais estratégias, fez uma análise de público-alvo, viu que ali poderia ser uma oportunidade, fez todo um estudo e abriu uma loja, para que ele conseguisse o quê? Se conectar mais com o público dele, porque ali ele ficava muito afastado, só quem tinha carro conseguia chegar até ele. E também assim, é mais fácil tu tá ali na comodidade, por exemplo, o cara tá próximo de ti, ele vê o teu marketing lá, do que quando tu tá longe, por exemplo, ele fazia, tirava água de pedra que tu tá falando, mas a chance de um concorrente aparecer para um cliente dele, o cliente dele dizer, eu não vou até lá, vou comprar aqui, é muito grande, né, Fábio? Porque hoje em dia praticidade e comodidade estão na frente de fidelidade, né, da pessoa comprar contigo e gostar da tua empresa, já A ser gen cliente, né? a gente estava falando isso ontem, né, eu fui comprar um energético no condomínio e, pô, o energético ali que eu pago R$ 7 e lá tava quase R$ 12. Eu falei: "Rapaz, que trem caro do caramba, né, pô, 12 pila no energético". E aí qual foi a resposta que me deu? Tu saiu, deu 3 passos até a esquina e comprou. A comodidade fez tu pagar um Era o que pouco você mais. Se paga, tu né. pega o carro e sai para ir até o supermercado, tu ia gastar mais do que esses Sim. R$ 5 aí. Então, a gente tem que, pensar muito nisso, né, quando a E gente tava vai. gostoso o energético? Porra, Então, era o que geladinho, tu queria na hora que tu queria, deu aquele tu foi gás. pego pelo marketing. Deu aquele gás na hora, tudo que eu Nem precisava. pensou nos R$ 5 Né, a eu falei: mais. "Eu pago com prazer, tá calor, 37 graus nessa cidade, eu
preciso disso. Tá vendo? É sobre isso, né? Por isso que tem dado tão certo essas lojas de conveniência dentro de. Cara, isso daí é um ponto que você me trouxe e que tá me chamando a atenção também, que a gente vem notando, né? A gente tem empresários espalhados no Brasil inteiro e em todo tipo de região, bairros, e a gente tem percebido que as lojas que estão nas regiões centrais, pós-pandemia, começou a perder muita força, né? Uhum. As pessoas estão evitando mais ir para o centro da cidade e Houve um, comprando mais em bairros. houve um esvaziamento do centro, né? O fluxo diminuiu e o poder aquisitivo do cliente que está ali na rua no centro também caiu muito, E, né? e não é só, e não é de agora, né? Isso daí, se você for pensar, por exemplo, uma rede de supermercado que é o Grupo Pão de Açúcar. Há quanto tempo faz que o Grupo Pão de Açúcar ele tinha suas lojas, né, robustas, grandes, e aí eles começaram a fazer lojas mais compactas, Express. é o famoso Express, né? E lá ele tem o Minuto Pão de Açúcar, que é uma loja onde tem tudo, mas de forma mais compacta. Então hoje a gente está vendo esse comportamento, até mesmo, por exemplo, de lojas de cosméticos, né? Lojas grandes que estão fazendo versões Express para que você consiga encaixar ela dentro de um bairro, né, onde você consegue, pô, tu vai E ter aí, um custo fixo menor, né, todas as despesas são e menores aí pela não proporção. é o mesmo preço nessa loja diminuída, porque é uma loja de cosméticos num grande centro, Ah, que ela tem aquela lojinha lá no bairro, é uhum. mais caro lá do que aqui. E tá tudo certo, Vai porque. comprar o arroz lá no Pão de Açúcar e no É, Minuto, que você vai ver a e aí é diferença. sobre isso. Pô, mas ela precisa terminar a maquiagem, tá ali do lado, ela paga igual tu pagou no energético ontem. É sobre isso. E chamou muita atenção ontem, a gente foi num encontro, né, Fábio, de amigos, e tu percebeu que a gente entrou no condomínio, já eram 6:30 da noite, 7 horas, E e uma feira rolando tava lá tendo uma dentro. feira de frutas, hortaliças, dentro de um condomínio de condomínio de várias torres Sim. de apartamentos, né? E uma feira dentro. Isso não é comum, né, Fábio? Uhum. Vê como o varejo está mudando. Se aquela feira ali fosse no lugar que ela sempre foi, estaria vendendo menos do que ali. E tu viu pessoas comprando 7 horas da Ah, noite? cheio, lotado, né? E claro, com certeza o preço do quilo da fruta ali, das hortaliças, são muito mais caros do que uma feira tradicional, Exato. né? Então é você entender aonde você está e o que você vai proporcionar para o teu cliente. Então veja que a mesma empresa pode ter um posicionamento diferente de acordo com a estratégia que ela está adotando. Mas o mais importante disso é a gente entender desde o princípio, né? Quem vai montar uma loja precisa fazer uma pesquisa de mercado para escolher o ponto, para entender o público-alvo e para ver se o produto que ele vai trabalhar ali. Mas quem já tem uma empresa andando, nada impede de tu rever esse posicionamento, né, Fábio? A gente já Ah, viu acontecer. eu conheço pessoas bem perto que passaram por isso, né? Eu já passei por isso, a gente tem dois mentorados passando por isso nesse momento. A gente tem uma loja de cosméticos que chama Boca Linda, né? Do casal Aham. lá, Pablo e Amanda, que eles estão passando por um reposicionamento. E é muito legal a história deles, porque assim, ó, eles sempre tiveram a vontade de ter uma loja bonita, uma loja bem feita, né? Não uma loja chique, mas é uma loja bonita, bem montada, com produtos que vão desde 10, 15, 20 reais, porém eles trabalham com as blogueiras, que a gente chama, né? Com as maquiagens de blogueira, que tem um preço médio, um ticket médio um pouco mais alto. Porém, eles estão numa rua mega movimentada da cidade deles, só que o público que está ali naquela rua é um público mais popular, um público mais C, D, E. Então, o que que ele tem percebido? Que abriu um concorrente na mesma quadra que ele, daquelas lojinhas de tudo 12 reais da China. E aí a loja do cara vive lotada e a dele não. Então, Ele quis morrer, né? Ah, mas porque tem coisa errada. Eu falei, é, cara, tem cliente diferente. exato, ficou claro para ele que a rua onde ele está localizado é mais popular e o produto e a loja dele não são. Então ele entrou num dilema pós-dezembro. Ele falou: Fabiana, eu tenho duas alternativas. Ou eu mantenho a minha loja onde ela está e reposiciono meu mix de produto para trazer um produto mais popular que esse cliente queira, ou eu levo a minha loja do jeito que ela está, bonita, com esse mix de produto, para a rua 2 quadras acima, onde é uma rua onde tem lojas mais chiques, lojas melhores que vendem um ticket médio mais alto. Aí eu falei para ele, cara, uma decisão que só tu pode tomar. A gente deu as nossas direções ali para ele, mas para ele escolher qual dos dois caminhos. E ele escolheu o caminho de manter a loja dele onde ele está
do jeito que ela tá, porém agora com a porta aberta maior, como o Fábio propôs para eles, e aí isso faz com que o público caia dentro da loja, e ele vai fazer um reposicionamento de produto. Ou seja, ele vai trazer todo aquele volume da rua ali para dentro da loja dele e vai começar a vender mais. Aí o que que eu falei para ele? Tu rapidamente vai precisar de outra vendedora, porque tu tá acostumado com volume e tu vai dobrar, triplicar esse volume, né? Porém, ele queria fazer uma coisa, né, Fábio? Ele queria fazer uma queima de produtos mais caros, né? Eu falei para ele, tá, mas espera aí. No teu, e aí aqui fica uma dica para vocês, né? Não é porque tu tem um público C, D e E que eles não compram produto da classe B. Compram sim, porque quando se fala de maquiagem, o gloss que tu vai passar no lábio, o cílio, não sei o que, elas até podem comprar o mais em conta, mas falou de passar na pele, base, pó, essas coisas, daí já muda o jogo. Aí elas sabem que pode dar alergia, pode dar isso, então elas preferem um produto um pouco melhor. Falei para ele, cara, mantém esses produtos que tu já vende bem hoje, que tem um valor agregado melhor, e traz o mix de produto que precisa trazer. Então ele vai fazer um novo mix, né, Fábio? Mas sem abrir mão daqueles produtos de qualidade que ele já tinha. E aí aquilo que realmente não estava girando, ele tira do mix dele e foca. Mas tu vê como nem sempre o sonho que tu tem e a ideia que tu tem de persona é o que realmente acontece, né? A gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso, né? Porque até mesmo você pode não mudar o seu posicionamento de forma intencional, mas ele pode acontecer gradativo. Então, por exemplo, eu tenho um empresário que assumiu a empresa da família, segmento de moda feminina, aonde o público-alvo era mulheres acima dos seus 30, 40 anos, né? De 30 a 60 anos de idade, de 40 a 60 a 60, 70 anos, um público mais sênior. E, e aí, o que que começou a acontecer? Há anos, empresa, mais de 25 anos de tradição ali. O que começou a acontecer é que na loja começava a gerar ruptura no tamanho M e começava a sobrar um G. Só que eles não percebiam isso, porque eles não faziam uma análise. E aí as vendedoras sempre gritando: tá acabando o M, tá acabando o M. E aí ele fazia a reposição e aí não conseguia entender. Até que, quando a gente fez uma análise, a gente viu que os produtos que estavam sendo mais, estavam tendo mais ruptura e que estavam de fato performando mais, era o tamanho M, não mais o G. E o G sempre vendeu bem lá. Olha só, iniciou uma empresa atendendo um público mais sênior, né? E querendo ou não, e quando você está na faixa dos 30 anos, você está igual eu, assim, corpinho slim, passou dos 30, tá chegando nos 40, nos 50, 60, tá Tá igual o igual eu, Fabiano, né? mais Tá, forte, Fabiano, né? mas Não tão franco. ou se você não tá igual nem eu e nem o Fabiano, tá igual o produtor, É, né? Tá melhor, ali, melhor abafar o caso. já tá, já tá chegando ali no G1, no G2, né? Hã? Então, G3, né? G3 já? G3. Eita. Então, assim, você precisa entender essa mudança, esse comportamento. E Isso tudo aí, aconteceu sem ele perceber, sem né? perceber, foi gradativo, começou a gerar uma ruptura. E aí eu falei assim, cara, vamos fazer uma pesquisa com o teu cliente? Vamos entender qual que tá sendo o seu cliente atual? Aí que veio o estralo. Quem comprava nas lojas se tornou mãe, 25 anos. Se tornou mãe, foi passando o tempo, as filhas começaram a frequentar a loja Renovou, né? e começou a querer comprar. Agora não era só as mães, eram as filhas, né? As sobrinhas estavam vindo para a loja comprar, ou seja, um público mais novo. E aí ele percebeu que esse público mais novo, ele estava vestindo o M, não o GG que ele vendia. E até o G e o GG começa a diminuir, porque esse público começa a parar de comprar, parece, vai morrendo, né? A gente fala o público, não morrendo de vida, mas tipo, ele para de consumir. As mulheres, numa certa faixa etária, elas consomem muito mais do que depois, quando ficam mais sênior. Então, até o G e o GG começou a vender menos do que vendia antes, Não né? que, não que ele não vai mais, vai ter que zerar, né? Porque vai ter a Mas tem que migração. entender, A né? migração, a tendência, né? Se você não tem um controle ali da sua saúde, é de você ir envelhecendo, você vai aumentando o peso, né? Isso acontece com 90% da população, né? Não é algo. Obviamente que a gente tem que ter um foco, um cuidado com a saúde, né? Hoje você está bem empenhado também, buscando ali esse controle de saúde. Mas assim, tem pessoas que, pô, fica no automático.
né? Enfim, então ele começou a ver essa migração. E aí, quando ele ajustou a compra de acordo com o cliente, o faturamento aumentou. Acabou a ruptura na loja. Exato. Vocês entendem que às vezes a sua própria loja, o cliente que você está atendendo hoje, pode mudar um comportamento, ou seja, a persona dele pode mudar e você não está percebendo. Não, e a resposta tá ali, né, Fábio? Muitas vezes a pessoa pergunta assim: "Ah, mas como que eu vou descobrir tudo isso?" Cara, Ruptura, cara. basta um questionário ali que você peça para os seus clientes responderem com, né, comportamentos e coisa e tal, já vai descobrir muita coisa. Mas parece que, não sei, né? O maestro ele fica meio receoso ali de ir até o cliente dele e fazer uma Você pergunta, tem que iniciar, né, Fábio? tem receio Durante um de atendimento, você incomodar. pode perguntar. Não precisa ser um questionário que está respondendo ali com o cliente, mas se o vendedor foi esperto e ele fizer perguntas, ah, você mora por aqui, qual é o teu bairro? Aí ela vai dizer o bairro, você já sabe a localização. Tu tem ido muito para festa e não sei o que. Só na conversa do atendimento, você responde todo o questionário que você quer. Então não é aquela coisa de aplicar um questionário dentro da loja, não. É cada vendedor teu, após o atendimento, responder esse questionário de quem é esse perfil de Uhum. cliente que está atendendo, né? Isso daí só pôde ser visualizado porque dentro do Maestria do Varejo nós temos uma trilha, que é um passo a passo onde a gente acompanha a evolução dos empresários. E durante essa trilha, a gente consegue, identificar o seu posicionamento e fazer uma correção da sua rota, assim como nós fizemos com esse empresário. Então eu quero deixar um convite para você. O Maestria do Varejo, ele não é só um programa de acompanhamento de gestão de compras e estoque, ele é muito mais do que isso. Ele é um programa de acompanhamento para fazer você se tornar o maestro do seu negócio. O que que é o maestro? É você reger a sua própria empresa, é você tocar os principais indicadores e tomar as decisões eficientes e assertivas dentro da sua empresa. Então, se você quer fazer parte desse programa e começar de fato a assumir o controle da sua empresa, para que você consiga gerar maior lucratividade, aumentando o seu faturamento, vendendo da maneira certa, eu convido você a clicar agora mesmo no link abaixo, que está na descrição desse vídeo, e fazer a sua aplicação. A gente vai fazer um diagnóstico, meu time vai entrar em contato com você, a gente vai fazer um diagnóstico da sua empresa para que a gente possa avaliar o seu momento, para saber se de fato o Maestria do Varejo vai fazer sentido para você ou não. Porque a gente tem casos de empresários que querem entrar no Maestria, mas não estão no momento adequado para poder fazer parte do programa. Porque não é qualquer empresário que consegue acessar o Maestria do Varejo. O Maestria do Varejo, ele é um programa para empresários que de fato querem buscar uma gestão mais eficiente, mas eles precisam estar prontos para isso, porque senão a gente vai criar ações e estratégias e que isso pode até impactar negativamente o seu resultado. Não é isso que a gente quer. Então, por isso que serve esse diagnóstico para a gente poder avaliar o seu momento, avaliar a sua empresa e fazendo sentido para você e para nós, a gente vai fazer uma proposta para você e nessa proposta, você aceitando ela, a gente vai iniciar um trabalho de 12 meses de acompanhamento. É um ano de acompanhamento onde Fabiano e eu vamos tocar junto contigo as estratégias da sua empresa. Então não perca mais tempo e faça a sua aplicação para que a gente possa acelerar o teu negócio. Bora para as dicas práticas? Ó, quem aí não tá com caneta e papel na mão, ativa aí o seu celular aí, bota um Chama a bloco de Siri, notas, chama a chama a Siri, Siri. Alexa, chama todo mundo e anota. Vamos entender, Fábio, para as pessoas anotarem como se posicionar corretamente, né? A primeira coisa, a primeira parte de um posicionamento é a gente entender que tipo de loja você quer montar. Você quer ser o maior? Você quer ser o melhor? Você quer ser o mix mais variado? Você quer ser o mais barato? Você quer ser a boutique? Qual o tipo de loja que você quer colocar? E aí, depois disso, vem a geolocalização. Qual o bairro, aonde você quer colocar a sua loja e o porquê você quer colocar ali. Depois a gente tem que criar a persona, né, Fábio? O que que é a persona? É o cliente ideal que você gostaria de ter ou que você já tem, né? E aí agora vamos falar para quem já tem loja, para quem não e para quem ainda está montando. Quando você já tem, você tem que descobrir dentro do seu sistema qual o perfil da pessoa que mais compra, qual idade, qual o sexo, qual o comportamento, qual a geolocalização dela, e aí traçar essa persona, dar nome para essa pessoa, dar idade para ela, né? Fazer como se fosse mesmo um avatar, né, Fábio? Uhum. E para quem está iniciando uma loja, aí fazer uma pesquisa de mercado para entender qual a população daquela região ali está dentro dessa persona, porque isso é muito importante. Daí tu diz assim, eu descobri a minha persona, mas nesse bairro aqui,
com 10.000 pessoas, só tem 500 nesse perfil. Pô, então não é o bairro ideal ou não é a persona ideal. Então, isso é outra coisa muito importante, entender se dentro daquela geolocalização ali tem a quantidade que você precisa de clientes para atender, né? Se não está muito nichado, porque uma coisa é você trabalhar com público A, que é nichado, que são poucas pessoas, mas que tem um ticket médio alto. Agora você trabalhar popular, que você precisa de volume e tem poucas pessoas ali, não vai dar certo. Então, a gente falou de tipo de loja, de localização, de persona. O que mais que tu acha que a gente pode incluir aí nesse, A nesse, gente nesse precisa, posicionamento? até um dos pontos que a gente trouxe aqui foi identificar o comportamento de compras do consumidor que você tem hoje. Então, qual que é o comportamento dele? E quais são as peças? Eu falei para você, a grade que vende mais é o M, em um caso que aconteceu do que o G, a faixa de preço é a P2, que vende mais. Então, qual é o comportamento de consumo do teu cliente? Isso vai te ajudar, né, Fabiano, a escolher o produto certo para poder fazer uma ação de marketing. Porque se você sabe o comportamento de consumo que você quer, que gera mais lucratividade. Porque uma coisa é eu ter um comportamento de um produto que tem uma margem baixa, aquele cliente que tem um ticket médio é o menor de todos. Pô, mas dentro do perfil de consumidor que eu tenho, quais são os clientes que detêm o maior ticket médio, que compram mais, que dão mais lucratividade para dentro da sua empresa? Você identificando esse comportamento, você vai identificar o produto que ele consome. Identificando o produto que ele consome, tu vai fazer uma ação de marketing mais direcionada, mais eficiente, né? E ali você pode, aí você está cadastrando ele, tu vai saber a faixa etária, tu vai saber o sexo, tu vai saber onde ele mora, tu vai saber o produto que ele gosta, qual que é a faixa de preço que ele gosta. Isso te ajuda até no mesmo ao planejamento de compras, né? E aí entram as ferramentas, né, Fá? Porque sem ferramentas fica muito difícil, né? A primeira delas é o ERP, onde você vai fazer aí o controle não só de vendas, de estoque, mas também o controle de cadastro de clientes, né? E aí é muito importante que com esse cadastro na mão você tenha uma outra ferramenta que é mega importante, que se chama CRM, né? Onde você vai fazer o seu relacionamento pós-venda. Então, o RP, que é o sistema operacional que você usa para fazer as suas vendas e controlar o seu estoque, ele vai te dar qual informação? Ele vai te dizer quem é o teu cliente, ele vai te dizer o que ele compra e quando ele compra. E o CRM, o que que vai fazer? É o pós-venda. É onde você vai pegar essas informações tendo do RP e dizer assim, eu preciso mandar uma mensagem para ele de aniversário, porque no RP tu sabe a data de nascimento. Eu preciso mandar um voucher para reativar cliente inativo, porque eu sei que a recorrência de compra do meu cliente é 3 meses e faz 6 meses que esse cliente não compra. Eu vou mandar um catálogo de produtos em datas sazonais, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, o CRM vai trazer esse pós-venda, sabe, Fábio? E outra coisa importante, aqui fica mais uma dica: todo mundo tem medo de fazer pós-venda, perguntando para o cliente se deu tudo certo, como que foi a compra, porque tem medo de receber aquele negócio, ah, deu errado aqui, recebeu o Sim. problema. Mas é justamente aí que está a chave a virada de chave do CRM. Ele traz uma informação que você nem sempre fica sabendo se você não pergunta. E quantos clientes você perde que nunca mais voltam porque deu um problema e o cliente não reclamou? Eu quero saber esse problema e quero resolver, porque sai muito mais caro eu pegar um novo cliente e trazer para minha Pô, loja, nossa, sai mais totalmente. Tá sai doido. mais caro ainda esse cliente que está insatisfeito falar mal da minha loja para outro do que ele ser um vendedor da minha própria empresa, né? Ele dizer, cara, lá eles resolveram o meu problema e aí ele vai indicar para outras pessoas, né? Então o CRM tem essa Você força falou um ponto aí também, Fabiano, que o maestro ele já pode fazer isso na loja dele, né? Que hoje. é justamente fazer o trabalho de indicação. O trabalho de indicação é uma estratégia para você aumentar a fidelização, porque tu vai fazer um trabalho com um cliente que está contente, que teve um atendimento bom, que está gostando do produto, que está gostando da marca, e se ele está gostando, é só perguntar: você indicaria a loja para alguém que você conhece? A pessoa que falar sim para você, você fala assim: "Tá, então me indica". Indica, eu vou até te dar um brinde por conta disso, né? Né. Pode Então até assim, presentear a pessoa é, por isso, porque é muito mais barato do que o que tu gasta às no vezes a prato. gente roda essa pesquisa: "Ah, você indicaria?". Indicaria. "Ah, que legal, ele Então tá bom. indicaria. Aí o que que eu Ah". faço com isso agora? Não pede, né, Sabe, então tipo, isso aí, indica isso então. aí que tu falou é tipo relacionamento, sabia? Tipo, tu tá ali numa discussão com
batendo um papo com a tua esposa e tá num debate ali de que tu nunca vai vencer, né? Elas sempre vão vencer o debate, vai dizer sim, amor, né? Que é o certo, né? E o dia que ela diz assim, sim, amor, você está certo, aí tu não sabe fazer dali pra frente o que que eu faço? Eu nunca cheguei nessa fase. É nova, O né? que que eu É o faço novo agora? chefão agora. E Aí fica... agora? É tipo isso aí, o vendedor tá. Eu posso te indicar assim, o que que eu faço agora com essa informação? Sei lá. Já tem bastante que se Hã? identificaram com isso. E alguns estão falando assim, não, ainda nem cheguei nessa Pô, fase, né? ninguém disse que sim agora. Mas assim, o trabalho de indicação é uma estratégia para você esquentar ainda mais o relacionamento com o teu cliente e fazer com que esse cliente indique para você, às vezes, outro cliente que tem o mesmo perfil, comportamento que ele. Lembra daquele ditado que fala, você é a média das 5 pessoas que você convive. Exato. Pô, se o seu cliente é o Fabiano, concorda comigo que as pessoas que estão no ambiente do Fabiano têm a probabilidade de ser o seu cliente também? Aham. Se essa Se frase eles têm os estiver. mesmos hábitos e comportamentos, né? Então, assim, você fazer com que o teu cliente faça a indicação, né, para você, Ah, é muito mais barato, até se você pagar para ele. Quanto você gasta hoje de não, marketing e na assim, o loja? cara já vem confiante, né? Tipo assim, ele já foi indicado, então Boa, ele já vem sim. confiando que ali vai dar tudo certo. E a chance de aumentar o ticket médio é Ah, muito maior, total, né? total. O cara que vem de indicação, o ticket médio dele é sempre mais alto. E tem um ponto também que eu vi uma grande rede fazendo de confecção, que é um trabalho muito forte em fidelização, aonde eles lançaram uma campanha de cashback, era o cashback vitalício. Como que funcionava? Nas compras a partir de R$ 400, você ganhava 20% de cashback. Na primeira compra acima de R$ 400, você ganhava 20% de cashback vitalício. E aí você poderia usar esse cashback em todas as próximas compras. Só que as próximas compras não tinha mais um mínimo. Você poderia fazer o quê? Quero comprar R$ 80, eu vou ganhar 20% dos R$ 80. E aí, só que ele não é acumulativo. Então você tem 30 dias para usar esse cashback. Se você não faz uma compra dentro dos 30 dias, você perde o cashback 5. e zero game. E aí no próximo mês você vai ter que fazer R$ 400 para ativar ele de novo. Entende? Então foi uma forma que eles fizeram. Agora imagina, pô, por exemplo, eu fui lá, gastei R$ 1.000 em compras, ganhei R$ 200 de cashback. Eu já fiquei assim, pô, R$ 200 ali, já vou comprar uma peça e tal. Eu posso ir lá e só comprar a peça e usar o cashback. A Pode loja comprar funciona uma assim. peça de R$ 200 e usar o Posso cashback? comprar? Posso, Ah, eu posso. não Não tenho. tem um mínimo, eles não travaram o mínimo. Só que o que que acontece? Se eu comprar R$ 200, o meu próximo cashback vai ser de quanto? 40. Entende? E aí vai diminuindo. E aí, até que chega uma hora que, pô, você vai falar, você não vai gastar só R$ 40 na próxima compra. Se o ticket médio da loja é 400 que eles amarraram, tu não vai gastar só Hum. R$ 40. Nem tem produto de 40. Não, aí você vai fazer o quê? Tu vai voltar e vai ativar de novo. E aí tu sobe o cashback, ou seja, E na durante o verdade, período você não pode deixar de o comprar. empresário não pode ter a cabeça limitada, porque se ele pensar, mas daí o cara vai vir aqui, vai pegar uma peça de 200 e vai embora. Mas é como se tivesse dado 20% de desconto na compra, menos de 20% no total da compra, né? Porque levou 1.000, mais os 200, quanto que deu esses R$ 200 do 1.200? Deu 15%, que era um desconto que talvez ele já desse normalmente. Então, é a conta reversa que é interessante, né, Fábio? Não, e o negócio é você fazer a amarração, né? Porque você vê como que o cliente ele fica amarrado na loja. Ele pode até comprar só o cashback, só que o que vai. Porque tem um detalhe, né? Que eu não contei para vocês. Era no cartão da loja. Então, pode ser que você ali no cartão rola a pegadinha, né? Do mínimo de compra para não pagar uma Aí mensalidade. já vem um. Então, já tem um servicinho ali sendo inserido no meio. Agora, o que você tem que ficar atento é que, poxa, se a pessoa for comprar só o que ela ganha do cashback, vai chegar uma hora que ela não vai mais fazer sentido. Não vai fazer sentido. Ela vai ter que puxar a compra de novo para poder ativar. Ou então vai ter que comprar de novo acima de R$ 400. Muito bom, Fábio. Agora esse assunto, ele é um assunto que a gente fica aqui a tarde inteira, a noite inteira falando dele. E enquanto tu falava aqui, me veio uma reflexão em cima de uma passagem bíblica que eu fico pensando assim, né, que definir o cliente ideal é como aquela parábola do bom pastor de João lá, em João 10, 14, 15.
pastor conhece cada uma de suas ovelhas e sabe exatamente como cuidar delas. E aí fica a pergunta, você sabe exatamente quem são suas ovelhas? Se você não sabe, não tem como cuidar delas. E aí entra isso que a gente falou, né? Você fazer essa pesquisa para entender quem é o seu cliente, para se posicionar melhor, e aí você poder cuidar delas com pós-venda, com CRM, com tudo, né? Oh, total, perfeito, perfeito. Não, tem tudo assim a ver, né? Porque ser o bom pastor não é só olhar, é você conhecer. Cuidar. Conhecer, é cuidar, é ter uma dedicação. Então, às vezes a gente se prende, Fabio, mas na minha loja eu vendo para 1.000 pessoas. Tá, tu pode vender até para 2.000 pessoas, mas qual foi separa o seu ticket médio por cliente, faz o P1, P2, P3, P4, faz essa faixa e começa a alocar os seus clientes dentro desses grupos. Você vai perceber que vai ter um grupo mínimo ali de consumo de clientes que eles são recorrentes, eles são fiéis a você. Geralmente num varejo, por exemplo, de confecção, de moda, a recorrência de compra é a cada 2, 3 meses. A recorrência, né? Então a gente está falando aí da pessoa comprar 4, 5, 6 vezes no ano na mesma loja, e tem loja que vende todo mês para o mesmo cliente. Pô, esse cara é o VIP, esse cara é o meu top, é meu parceiro. Monta um grupo fechado só com esses clientes, comunica com eles, estreita esse relacionamento. Eu tenho que me fazer lembrar para esses clientes, né? Porque toda vez que ele me vê, ele vai vir comprar, toda vez que ele me vê. Então tu imagina num segmento como o meu, ótimo, que às vezes é 1 ano, 2 anos a recorrência. Se tu não se fizer lembrar durante esse 1, 2 anos, na hora que ele tiver pronto no momento de compra, ele não vai lembrar de você. Então tu pensa que o nosso marketing em ótica, ele fica 1 ano inteiro trabalhando em cima do cliente para ele vir, né? Longos meses depois daquilo tudo que você impactou ele. Então cada ramo tem a sua particularidade, e essa atenção sobre a recorrência e entender quem é o seu cliente é o segredo do sucesso, né, Fábio? Não, show de bola, show de bola. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Ah, meu Deus. Esse estava bom demais, né? Flui, né, cara? Eu acho que tudo que tá no nosso dia a dia flui, né? Muito natural, é muito bom. Então, esse é o nosso propósito, né? Trazer estratégias, insights para que vocês possam ajustar, né, a gestão da sua loja. Eu queria fazer um convite para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui no YouTube, para que vocês deixem um comentário de vocês, né? Quando o assunto é cliente ideal, o que você já fez para se conectar com esse cliente? Qual foi a estratégia que você executou na sua empresa que deu mais certo? Eu convido vocês a compartilharem, porque você pode trazer uma estratégia, o amigo do lado outra, o outro, que você vai olhar e vai falar assim, caraca, esse daqui ainda não fiz. Então a gente cria uma corrente dentro dessa comunidade que a gente está gerando aqui. E um vai aprendendo com o outro, né? Legal. Quero deixar o convite aqui para vocês que ainda não nos acompanham no nosso canal do YouTube, @Maestria do Varejo, Instagram fabio.arrudaoficial e nas plataformas de streams, @FalaMaestro. Fabiano, cara, muito obrigado. Demais também. Hoje foi bom massa, demais, tá? Muito Tamo massa. junto. E te vejo no próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.